Você já percebeu como muitas pessoas atravessam a vida carregando um vazio silencioso, quase invisível, mas profundamente real? Por fora, elas parecem ter conquistado tudo. Exibem carros luxuosos, casas grandiosas, roupas caras e, para os olhos do mundo, representam sucesso. Mas no silêncio da noite, quando as máscaras caem e não resta ninguém para aplaudir, elas sentem um peso que não sabem explicar. É como se tivessem subido uma escada longa, degrau após degrau, apenas para descobrir que ela estava apoiada no muro errado. Esse é o drama oculto do nosso tempo, a ilusão de que conquistas externas são suficientes para preencher a alma. Vivemos em uma sociedade que ensina, desde cedo, a correr atrás do reconhecimento, a competir por espaço, a buscar status, como se a vida fosse uma corrida interminável. Mas quase nunca somos ensinados a olhar para dentro, para o terreno onde essa corrida acontece. E aqui está a verdade que muitos ignoram. Não importa quão alto você chegue, se a base for instável, cedo ou tarde tudo desmorona. Pare por um instante e se faça uma pergunta simples, mas transformadora. Qual é a base sobre a qual você está construindo sua vida? É o desejo de impressionar os outros? A ânsia de provar seu valor para aqueles que talvez nem estejam prestando atenção em você? É o medo de ser esquecido, de não ser reconhecido, de parecer pequeno diante dos olhos alheios? Se for isso, você está construindo sobre areia, e castelos na areia podem até parecer lindos por alguns instantes, mas basta uma onda, basta uma tempestade para que tudo se desfaça diante dos seus olhos. E essa é a dor silenciosa de muitos. Passam anos investindo energia, tempo e vida em algo que não resiste ao primeiro vento forte. É por isso que vemos pessoas ricas, mas miseráveis por dentro. Pessoas admiradas publicamente, mas destruídas no privado. Pessoas que, de tanto correr atrás de aprovação, perderam a própria identidade. A mente humana é um instrumento fascinante. Ela pode imaginar, criar, inventar, dar vida a coisas grandiosas. Mas, se não estiver alinhada com algo maior, essa mesma mente se torna sua pior inimiga. É como uma bússola sem norte, gira sem parar, aponta para todos os lados, mas nunca leva a lugar algum. O que sustenta de fato uma vida não são as conquistas externas, mas o eixo interior. Aquilo que permanece quando o resto falha. Aquilo que dá sentido mesmo quando nada do lado de fora parece fazer sentido. É isso que chamo de base. E essa base não pode ser construída apenas em desejos passageiros. Ela precisa estar firmada em algo que transcenda você mesmo. Pode chamar de Deus, de essência, de espírito, de propósito. O nome pouco importa. O que importa é que exista um centro. Porque sem esse centro, tudo o que você fizer se tornará uma tentativa desesperada de preencher um vazio que só se aprofunda. Sem uma fundação espiritual ou interior, as finanças se tornam uma obsessão doentia. Os relacionamentos viram palco de disputas, de carências, manipulações. As decisões se tornam escolhas ansiosas, sempre movidas pelo medo de perder ou pela necessidade de agradar. Mas quando a vida é construída sobre uma base sólida, quando o espírito ocupa o primeiro lugar, tudo se reorganiza naturalmente. O que não tem valor perde a força. O que é essencial se fortalece. A busca por aprovação se dissolve e em seu lugar surge a escuta da própria intuição, que no fundo é a voz suave do divino nos guiando. Talvez você, que me ouve agora, esteja exatamente nesse ponto de questionamento. Talvez corra, trabalhe, lute, mas ainda assim sinta que algo está faltando. Talvez carregue uma sensação de vazio que nada preenche. E eu preciso lhe dizer com clareza, não é mais esforço que falta, é fundamento.
Quando a base é sólida, você não vive mais como um náufrago tentando se agarrar a qualquer pedaço de madeira. Você vive como alguém que construiu uma casa sobre a rocha, firme, resistente, inabalável. A vida deixa de ser uma sucessão de tentativas frustradas e passa a ser um caminho de sentido. E é aqui que quero lhe deixar uma pergunta, talvez a mais importante que você pode se fazer. Você está alinhando sua vida com o que Deus deseja para você ou apenas com aquilo que o mundo exige de você? Essa resposta não é pequena. Ela define se você continuará vivendo no piloto automático, reagindo ao que acontece, ou se começará a caminhar com propósito, escolhendo sua direção. Se essa reflexão ressoa dentro de você, declare agora, mesmo nos comentários, uma frase de poder: eu escolho construir minha vida sobre uma base sólida. Não é apenas uma frase, é uma decisão. E decisões têm poder. Quando afirmadas, elas começam a reorganizar sua consciência. E antes de seguirmos adiante, lembre-se, este é apenas o início da nossa jornada. Se você deseja aprofundar-se ainda mais em temas como este, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada palavra é um convite para despertar sua força interior, romper E com o viver vazio com um propósito verdadeiro. Quando a vida se fundamenta em uma base sólida, não é a opinião do mundo que dita suas escolhas, mas a voz mais íntima que habita dentro de você. Essa voz não grita, não força, não pressiona. Ela sussurra. E quem aprende a ouvi-la, descobre que já tem dentro de si tudo o que precisa para viver com plenitude. Quando você começa a colocar a sua vida sob a orientação de algo maior, algo que transcende o ego e as exigências do mundo, algo incrível acontece. Você começa a dizer não para aquilo que te aprisiona, não por medo de julgamento, nem porque alguém impôs regras externas, mas porque sua própria essência simplesmente não suporta mais carregar o peso daquilo que antes confundia com prazer. É como se sua alma lentamente começasse a se libertar das correntes invisíveis que você carregava sem perceber. Cada vício, cada hábito destrutivo, cada comportamento que te drenava passa a ser visto não como diversão, mas como uma prisão silenciosa. Nesse processo, até mesmo o corpo, essa máquina que tantas vezes é negligenciada ou reduzida à aparência, assume outro significado. Ele deixa de ser apenas carne, forma ou vaidade. Torna-se um templo vivo, um espaço sagrado onde a centelha do espírito habita. E cuidar dele deixa de ser capricho ou obrigação superficial. Cada respiração, cada movimento, cada gesto de autocuidado passa a ser uma reverência à vida que pulsa dentro de você. Você percebe que não está apenas existindo, mas que a vida é um presente contínuo e que cada instante pode ser vivido com presença, consciência e gratidão. E então, você começa a compreender algo que muitos ignoram. A paz, a verdadeira serenidade, não está nos aplausos ruidosos, nem nos ambientes cheios de distração, nem nas promessas ilusórias do consumo. Ela floresce silenciosa, no recolhimento, na intimidade consigo mesmo, no momento em que você se permite ouvir a presença de algo maior do que você. A vida começa a se desenhar com sentido quando você permite que essa força maior guie seus passos. Talvez você me pergunte, mas e o sucesso, a prosperidade, o dinheiro, o futuro concreto? Como isso se conecta com tudo isso que você está dizendo? Eu respondo com convicção, absolutamente tudo. Porque não é a quantidade de conquistas externas que determina a sua realização, mas o estado interior que sustenta essas conquistas. Eu já vi homens e mulheres com riquezas, fama, prestígio e influência, mas caminhando como fantasmas, inseguros, consumidos
por uma ansiedade silenciosa de manter o que tinham construído sem ter raiz alguma. Seus castelos, brilhantes por fora, eram frágeis por dentro. Bastava a primeira tempestade para que se desmoronassem. Agora, compare essas vidas com aquelas que se erguem a partir de uma fundação espiritual sólida. Quantas pessoas você conhece que, mesmo diante das maiores tempestades, permanecem firmes como árvores cujas raízes tocam águas profundas? Pessoas que, mesmo diante de perdas e críticas, continuam a caminhar com serenidade, que encontram sentido mesmo na dor, que mantêm equilíbrio enquanto o mundo ao redor parece ruir. Essa é a diferença que transforma a jornada humana. E essa diferença nasce do simples ato de colocar Deus, ou aquilo que você reconhece como mais elevado, no centro da vida. O verdadeiro sucesso começa dentro. O exterior é apenas um reflexo tardio do que já existe no íntimo. Você deseja crescimento? Então, alimente a raiz. Quer colher resultados duradouros? Então, cuide da... Não adianta exibir uma mente brilhante se o espírito está vazio, porque cedo ou tarde a mente se perde em seu próprio labirinto de dúvidas e ansiedade. Carl Jung expressou isso com clareza. Um homem que não pode controlar a si mesmo nunca poderá controlar nada que realmente importe. E aqui está uma verdade psicológica profunda. Enquanto o ego governa, a vida será instável. O ego é inquieto, insaciável, ansioso. Ele corre sem direção, busca sem parar, consome sem se satisfazer. Por isso, eu te pergunto com sinceridade: quem controla sua vida neste momento? É o ego faminto por aprovação? É a ansiedade que dita seus passos e faz você correr sem destino? É a opinião dos outros que amarra seus movimentos como cordas invisíveis? Ou você já entregou o leme da sua existência ao que é maior do que você mesmo, aquilo que sustenta a vida e dá sentido aos seus dias? Experimente agora. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Permita-se ouvir o que talvez você tenha silenciado por tanto tempo. Pergunte a si mesmo: estou construindo minha vida junto de Deus ou apenas tentando encaixá-lo nos espaços vazios que sobram? A resposta a essa pergunta não é apenas uma reflexão espiritual, mas um verdadeiro divisor de águas para toda a sua jornada. Ela decidirá se você continuará vivendo em ciclos de repetição ou se começará a trilhar um caminho consciente, com propósito e significado. E aqui eu faço um convite poderoso. Escreva nos comentários uma frase que represente sua decisão de hoje. Pode ser algo simples como: eu escolho construir minha vida sobre uma base sólida, ou eu entrego o controle da minha vida a Deus. Quando você escreve, não é apenas tinta sobre papel ou dedos digitando na tela. É um ato de comprometimento consigo mesmo. É um pacto silencioso que fortalece a consciência e dá início à transformação que você tanto deseja. E lembre-se, se deseja aprofundar ainda mais essas reflexões, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada palavra, cada conceito, cada ensinamento é um chamado para que você desperte a força interior, liberte-se das correntes invisíveis que aprisionam sua alma e construa uma vida com propósito verdadeiro, sólido e inabalável. Existe algo que muitas pessoas não percebem. A grande maioria só lembra de Deus quando tudo já desmoronou. Buscam-no como último recurso, como se fosse a tábua de salvação lançada no desespero final, quando já não há mais forças para levantar-se sozinho. Mas há uma diferença crucial, profunda e transformadora entre colocar Deus como base da vida e utilizá-lo como plano B. O primeiro é um ato de fé que constrói. O segundo, um gesto de desespero que apenas tenta remendar ruínas. Talvez você esteja aqui agora, ouvindo estas palavras, e não seja por acaso.
Existe um chamado silencioso, mas insistente, um chamado para que você realinhe o rumo da sua vida antes que o peso das circunstâncias se torne insuportável. Talvez este vídeo seja esse empurrão invisível que a vida, ou o próprio Deus, utiliza para sussurrar ao seu coração. Eu quero ser sua base, não o último recurso dos seus fracassos. Quantas vezes você se apoiou em forças temporárias, acreditando que seriam suficientes para sustentar sua caminhada? Quantas vezes correu atrás de respostas nas pessoas, no dinheiro, em atalhos fáceis, apenas para perceber que tudo aquilo se esfarelava entre os dedos? A vida nos ensina, tarde ou cedo, que nada construído sobre instabilidade dura. Cada vez que tentamos preencher o vazio com soluções externas, sem fundamento interior, experimentamos frustração. O que tento lhe mostrar é simples, mas profundo. Não há prosperidade real quando a fundação é frágil. Não há paz genuína quando o centro da vida é ocupado pelo medo, pelo ego ou pela dúvida. A verdadeira transformação começa quando a base da existência é sólida, quando o eixo interno é forte e inabalável. Se estas palavras já começaram a provocar reflexões em você, eu lhe peço, declare nos comentários. Escreva: a base da minha vida precisa ser firme, ou, se sentir no coração, compartilhe sua própria experiência. Às vezes, sua história pode ser exatamente a ponte que outro ser humano precisa para reencontrar o sentido da própria jornada. Nunca subestime a força de uma palavra compartilhada no momento certo. E siga comigo, porque nas próximas partes desta jornada vamos nos aprofundar ainda mais. Falaremos sobre como hábitos diários, guiados pela fé e pelo propósito, podem criar uma prosperidade real, não aquela sustentada por fórmulas mágicas ou promessas ilusórias, mas uma prosperidade que nasce do alinhamento entre mente, corpo e espírito. Ao final, revelaremos o hábito mais poderoso de todos, aquele que transforma completamente a forma como você se percebe e enxerga o mundo. Mas essa revelação ficará para o momento certo. Pergunto: você está preparado para isso? Agora, permita-me trazer à luz uma questão que talvez você já tenha sentido, mas nunca nomeou. Reparou como a vida parece travar quando a mente está em conflito? É como se um exército de pensamentos contraditórios se levantasse dentro de você. Você deseja seguir adiante, mas algo invisível paralisa. Sabe o que deve fazer, mas a indecisão prende seus pés como correntes. É nesse estado que a maioria das pessoas permanece, não porque lhes falte força, mas porque há excesso de ruído, ruído mental, ruído emocional, ruído espiritual. Esse barulho incessante rouba a clareza, drena a energia vital e paralisa a ação. É como tentar caminhar em meio a uma tempestade de vozes internas, cada uma puxando para uma direção diferente. E é exatamente aqui que o ato de colocar Deus em primeiro lugar transforma tudo. Quando ele ocupa o centro, o caos perde o trono. O ego inquieto deixa de governar. A mente começa a se aquietar, e a clareza, antes sufocada, renasce como uma chama serena. Você começa a enxergar além do óbvio, a perceber oportunidades, a sentir paz antes mesmo de tomar decisões. E aquilo que antes era confusão revela-se como direção. Carl Jung descreveu isso de maneira singular, chamando de inteligência infinita, uma fonte de sabedoria que não nasce da lógica fria, nem das deduções mecânicas, mas da sintonia entre a mente consciente e algo que a transcende. Eu, como psicólogo da alma, chamo isso de contato profundo com o inconsciente coletivo. Essa dimensão interior onde residem não apenas nossos instintos, mas também a centelha divina que nos orienta. Perceba, quando você coloca Deus, ou o que há de mais elevado no centro, sua mente não é anulada, ela é ampliada.
Sua razão não desaparece, ela se torna mais clara, mais focada, mais capaz de discernir o essencial do supérfluo. O que parecia confuso ou impossível passa a se desenhar com lógica natural e intuição equilibrada. O poder de decisão deixa de ser um esforço desesperado e se torna um fluxo consciente, uma ação alinhada com a essência da vida. Essa é a transformação que nasce do simples ato de colocar o que é maior no centro. Você não se torna menos racional, você se torna mais completo. Você não se torna dependente, você se torna livre e responsável. E é nessa liberdade consciente que reside a verdadeira prosperidade, a paz duradoura e o crescimento que nenhum tumulto externo pode abalar. Quando você coloca Deus ou aquilo que é maior no centro da sua vida, algo profundo acontece. Tudo o que antes era ruído se transforma em música. Tudo o que antes parecia desordem começa a revelar harmonia. A vida, que antes parecia paralisada, volta a fluir naturalmente, como um rio que reencontra seu leito, seguindo o curso que sempre foi destinado a percorrer. Portanto, se você deseja avançar de verdade, silencie por um instante e faça a si mesmo a pergunta que pode transformar sua existência. Eu tenho colocado Deus como meu fundamento ou apenas como meu último recurso? Esta não é uma pergunta superficial. Ela pode mudar não apenas o seu futuro, mas a forma como você vive o presente. E lembre-se, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, porque aqui não falamos de fórmulas superficiais ou soluções temporárias. Falamos de transformações reais, de raízes profundas, de fundamentos que sustentam toda a sua existência, mesmo diante das maiores tempestades. Existe uma fonte de sabedoria que transcende a lógica humana. Eu a chamo de inteligência superior ou inteligência infinita. Uma força que se manifesta quando aprendemos a silenciar o ruído incessante da mente e escutar aquilo que vai além do ego. Essa sabedoria não se explica em palavras comuns. Ela não nasce da pressa nem da ansiedade. Ela nasce do encontro íntimo entre o espírito humano e o divino, do alinhamento profundo entre consciência e essência. Os antigos já nos ensinaram isso. No livro de Provérbios está escrito: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Este é um ensinamento profundo sobre clareza e alinhamento. Clareza não significa apenas ausência de dúvida. Alinhamento não é coincidência, mas consciência plena. E a fé verdadeira não é passiva. Fé é movimento. Fé é confiar e, ao mesmo tempo, agir. Não se trata de cruzar os braços e esperar que milagres aconteçam. Trata-se de dar passos convictos, porque você sabe que não caminha sozinho. Veja a diferença entre dois tipos de pessoas. Uma age apenas pelo impulso, dominada pelo medo, pela ansiedade, reagindo ao caos interno. Já outra, diante das mesmas circunstâncias, primeiro silencia. Ora, escuta, espera, reflete e então age com convicção. Qual delas está mais preparada para prosperar de maneira duradoura? A resposta é clara. Aquela que aprende a discernir, que une fé e ação, que constrói uma vida estável e menos vulnerável aos ventos instáveis do mundo. Aqui está uma verdade profunda que poucos compreendem. O mundo moderno nos ensina a correr, mas Deus nos ensina a discernir. Quem discerne escolhe melhor, não se deixa seduzir por atalhos fáceis, nem perde tempo em armadilhas emocionais, financeiras ou espirituais. Aprender a discernir significa compreender que dizer não pode ser tão poderoso quanto dizer sim. E o resultado dessa postura é simples, mas transformador. Menos erros, mais foco, mais resultados. E tudo isso com menos desgaste e frustração. Mas eu sei, e talvez você também saiba pela experiência própria, que nem sempre é fácil aceitar os tempos de silêncio.
Às vezes, oramos, buscamos, nos esforçamos, mas tudo parece parado. Nada muda, nada avança, nada responde. Nesse ponto que muitos desistem, porque confundem silêncio com ausência. Mas permita-me compartilhar uma verdade que aprendi com a vida e com a psicologia da alma. O silêncio também é resposta. O silêncio também é preparação. Pode ser que você esteja vivendo exatamente esse estágio, um período em que tudo parece suspenso, como se o mundo tivesse congelado. Mas não se engane. Muitas vezes é justamente nesse silêncio que Deus treina sua alma para ouvir, porque a sabedoria não grita, ela sussurra. E apenas aqueles que aprendem a aquietar-se conseguem distinguir esse sussurro no meio do barulho incessante do mundo. Quantas pessoas desistem nesse ponto? Desistem porque buscam barulho, distração, estímulo constante, porque associam movimento com progresso. Mas a realidade é outra. As grandes realizações nascem das horas silenciosas, dos momentos em que o espírito se alinha com a eternidade. Carl Jung expressou isso de forma magistral, afirmando que todo feito grandioso nasce primeiro como um sonho silencioso na mente e no coração de alguém que ousou acreditar. O silêncio é fértil. É no silêncio que as sementes germinam. É no silêncio que a terra se prepara para o fruto. É no silêncio que a alma aprende a esperar sem pressa, a escutar sem agitação e a perceber que cada etapa da vida tem o seu tempo. E é nesse espaço silencioso que você encontra a clareza para discernir o que realmente importa, a coragem para agir no momento certo e a confiança para seguir, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Quando Deus ocupa o centro da vida, o que antes era caos se transforma em direção. O que antes era confusão se torna clareza. O que antes era impulso se transforma em ação consciente. E assim, lentamente, você passa a viver de forma mais alinhada, mais plena e mais poderosa, construindo uma vida sólida, sustentada por raízes profundas, que nada nem ninguém pode abalar. Não despreze o silêncio em sua vida. Muitas vezes, ele é confundido com estagnação, vazio ou ausência de respostas. Mas a verdade é que ele é a preparação invisível para aquilo que ainda não podemos ver. Talvez hoje você esteja sendo moldado, treinado e lapidado nos bastidores da sua existência, em um espaço onde forças invisíveis organizam cada detalhe da sua vida. O silêncio não é um castigo, é um convite. Um convite para que você alinhe a alma, fortaleça a fé e desperte para uma percepção mais profunda de si mesmo e do caminho que Deus preparou. E agora, quero lhe fazer um convite transformador. Reflita e escreva nos comentários uma frase que fortaleça a sua consciência. Pode ser algo simples como: eu aprendo a ouvir no silêncio, ou eu confio mesmo quando não vejo. Quando você transforma a reflexão em palavra, transforma pensamento em compromisso e compromisso em ação. E não subestime o poder disso. Ao escrever, você não apenas consolida sua própria decisão, mas pode ser o impulso que alguém precisará para dar o primeiro passo rumo à transformação. Siga comigo nesta jornada. Inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável para continuar acessando essas reflexões que despertam a alma, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos falar sobre como transformar o silêncio em força criadora, aquela força que move você para a realização que tanto busca. Se você se encontra em um tempo de silêncio, não fuja dele. Use-o, aproveite-o. É o momento de ouvir mais, falar menos e alinhar corpo, mente e espírito. Quando a clareza finalmente chegar, e ela sempre chega para aqueles que sabem esperar, você sentirá com convicção que é hora de agir.
A vida se revela através de escolhas. Cada decisão é uma bifurcação que define o caminho que você trilhará. E aqui está um ponto crucial. Quantas vezes você tomou decisões sem consultar a Deus? Pense em seus relacionamentos, nos negócios, nas amizades que aceitou, nos gastos que realizou impulsivamente. Em quantas dessas situações você só lembrou de Deus depois que tudo deu errado? Esse é o padrão que precisamos quebrar. A tendência de chamar o divino apenas para apagar incêndios, quando ele sempre quis estar presente desde o início da caminhada. Deus não quer apenas consertar depois. Ele deseja estar desde o início, participando da construção de cada passo, cada decisão, cada sonho. Essa mudança de postura é o que separa a vida que apenas reage às crises da vida que constrói de forma sólida e consciente. Se isso ressoa em você, faça agora mesmo um compromisso. Escreva nos comentários. Quero começar a decidir com Deus e não apenas recorrer a Ele depois. Este simples ato não é apenas simbólico, é um ponto de virada, uma declaração de intenção, um pacto com sua própria evolução. Quem anda com Deus vive com menos barulho e mais direção. Isso não significa ausência de desafios, mas significa caminhar com clareza, mesmo em meio às tempestades. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, sua mente aprende a filtrar o que vem do medo e do ego, do que é urgência real e do que é apenas distração disfarçada, caminho de propósito e do que é armadilha sutil. Essa capacidade de discernir é uma das maiores bênçãos que você pode receber em um mundo repleto de ruídos e pressões externas. E nessa jornada você descobre algo essencial. A paz é um dos sinais mais confiáveis de que você está no caminho certo. Já percebeu isso? Muitas vezes o caminho que é certo não é confortável. Pode exigir renúncia, desafiar seu orgulho, desconfortar sua zona de segurança. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma paz interior inexplicável, uma confirmação silenciosa do Espírito. Este é o caminho, este é o sim de Deus dentro de você. Talvez neste momento sua mente esteja cheia de dúvidas, ansiedades e pressões. Talvez você esteja dividido entre várias vozes internas, cada uma puxando para uma direção diferente. Mas Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de direção. Sua orientação não impõe, não grita, não força. Ela se apresenta como um fio de paz firme e sereno, conduzindo você para a clareza e ação correta. Mas, atenção! Essa direção só se revela àqueles dispostos a segui-la, a quem entrega o controle com coragem, silencia o ego com humildade e caminha na confiança, mesmo sem ver o caminho completo. O ato de decidir com Deus é libertador. Ele transforma medo em segurança, ansiedade em calma, incerteza em foco. Ele ensina que cada passo, por menor que pareça, é parte de um plano maior, que o progresso verdadeiro não se mede pela velocidade, mas pelo alinhamento com a sua essência e propósito divino. Aprende a viver assim, descobre uma força interior que não depende de circunstâncias externas, que não se abala com críticas nem com perdas temporárias, porque a base da vida já não é o que o mundo oferece, mas aquilo que Deus sustenta dentro de você. E é nesse alinhamento que o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser fértil. É nesse silêncio que a sabedoria surge, que decisões amadurecem, que a paz floresce e que a vida finalmente começa a fluir como deveria desde o início. Às vezes, a vida nos coloca diante de decepções, traições e erros que parecem surgir do nada, mas a verdade é que eles são sinais, alertas silenciosos, convites para reflexão profunda. Talvez você já tenha confiado em alguém, um amigo, um parceiro, um colega de trabalho,
e percebeu que, em vez de aproximá-lo do seu propósito, essa pessoa acabou desviando-o, atrasando sua caminhada ou consumindo sua energia. Se isso já aconteceu com você, saiba que não está sozinho. E mais do que uma simples decepção, às vezes trata-se de um alerta espiritual. Um sinal de que a sua vida precisa de alinhamento, de que é hora de colocar Deus ou aquilo que é maior no centro da sua existência. Quando não colocamos Deus em primeiro lugar, nossas escolhas tendem a ser guiadas por impulsos, carências ou ilusões. É como caminhar em uma floresta densa sem bússola. Qualquer trilha parece válida, mas nem todas conduzem à saída. É nessa condição que atraímos pessoas e oportunidades que, embora pareçam atraentes, nos desviam do nosso verdadeiro caminho. Elas não apenas consomem nossa energia, mas também nos impedem de perceber sinais sutis, pequenos alertas que indicam direção e propósito. Mas quando Deus ocupa o centro da vida, algo muda de maneira sutil e poderosa. Até nossas conexões começam a se transformar. Você passa a sentir incômodos diante de certas amizades que antes pareciam inofensivas. Começa a perceber que certos negócios, acordos ou parcerias não estão alinhados com seus valores mais profundos. Essa percepção não é paranoia, é discernimento espiritual. A capacidade de sentir, antes mesmo que a mente racional compreenda, que algo não serve ao seu crescimento. E é esse discernimento que protege não apenas sua energia e sua paz interior, mas também seu futuro. Prosperidade não se limita a acumular bens ou status. A verdadeira prosperidade também é proteção. Não se trata apenas de atrair coisas boas, mas de evitar aquilo que corrói por dentro. Relacionamentos podem ser pontes que nos elevam a nossa melhor versão ou armadilhas silenciosas que nos paralisam. Pessoas e oportunidades podem nos impulsionar ou nos enfraquecer, dependendo de quem colocamos em nosso círculo mais próximo. E é exatamente nesse ponto que Jung nos oferece uma das lições mais poderosas. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Mas há algo além. Jung alertava que essas pessoas não influenciam apenas nossas ações conscientes, mas também afetam diretamente nossa mente subconsciente. Gente negativa não apenas rouba sua energia no presente, mas planta sementes de dúvida, medo e autossabotagem que germinarão silenciosamente ao longo do tempo. Por outro lado, cercar-se de pessoas com propósito, fé e caráter fortalece não apenas a mente, mas o espírito. E aqui entra um ponto crucial que poucos compreendem. Discernimento não é rejeitar o mundo ou se afastar de tudo, mas identificar o que está alinhado com sua essência e o que ameaça desviá-lo do seu propósito. Essa habilidade protege você, preserva sua paz e maximiza sua prosperidade real. Aquela que não se mede apenas pelo dinheiro, mas pela qualidade da vida, pela solidez das relações e pela clareza de propósito. Agora, imagine algo transformador. Você decide, a partir de hoje, colocar Deus em primeiro lugar em cada decisão, em cada relacionamento, em cada escolha diária. Antes de agir, você silencia, ora, espera pela paz que confirma a direção. E quando ela vier, você caminha com convicção, sabendo que não é apenas você que anda, é você em aliança com a sabedoria eterna. Esse simples ato muda não apenas o seu interior, mas toda a forma como você interage com o mundo, como percebe oportunidades e como se conecta com as pessoas ao redor. E se você deseja viver com essa clareza, eu faço um convite agora. Escreva nos comentários a frase "Quero viver com clareza". Não subestime o poder disso. Ao declarar essa intenção, você não só fortalece a sua própria consciência, mas também cria um efeito multiplicador. Alguém, lendo essa mesma frase, pode encontrar o farol que faltava em sua própria vida.
Às vezes, um simples gesto de clareza compartilhado é capaz de salvar uma existência da deriva. Além disso, é importante entender que a verdadeira prosperidade e proteção não vem de evitar desafios, mas de desenvolver discernimento. Ao colocar Deus no centro, você aprende a reconhecer com lucidez o que é caminho de propósito e o que é armadilha disfarçada. Você percebe que algumas relações não edificam, que certas decisões financeiras ou emocionais não fortalecem, e que a felicidade duradoura não depende da aprovação dos outros, mas do alinhamento com o divino. Quando você aprende isso, cada escolha se torna uma oportunidade de crescimento consciente. A paz interior surge como sinal confiável de que você está no caminho certo. Muitas vezes, o que é certo não é fácil. Exige renúncia, humildade, paciência e coragem. Mas mesmo diante do desconforto, há uma segurança invisível que confirma: este é o caminho. Essa paz é o sim de Deus dentro de você. Por isso, permita-me finalizar esta parte da jornada com um desafio prático. Hoje, reserve 5 minutos para orar, não pedindo resultados imediatos, não buscando atalhos ou recompensas. Peça apenas clareza e discernimento. Quando a mente e o espírito estão alinhados, os sinais começam a aparecer. Pequenas impressões, coincidências, intuições que parecem acasos, mas que são mensagens sutis do universo, convites para perceber o caminho correto. E é exatamente assim que o verdadeiro alinhamento com Deus transforma sua vida, seus relacionamentos e suas escolhas. Você já percebeu como as pessoas com quem mais convivemos moldam silenciosamente nossa mente, nossas escolhas e até mesmo nosso futuro? Cada palavra ou gesto de quem nos cerca deixa uma marca invisível em nossa psique. É como se estivéssemos plantando sementes em um solo que nem sempre controlamos. Se esse solo é irrigado por pessimismo, críticas constantes ou desânimo, essas sementes crescem e se transformam em barreiras internas, limitando nosso potencial. Por outro lado, se o solo é fértil, com pessoas que irradiam coragem, fé e clareza, o espírito desperta para os mesmos estados. Somos mais moldados pelos vínculos que criamos do que imaginamos, e a escolha de com quem caminhamos é muito mais espiritual do que social. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, algo extraordinário acontece. Ele próprio começa a filtrar suas conexões. Portas que não deveriam estar abertas se fecham. Relações que drenam energia se afastam. E pessoas que realmente agregam à sua jornada começam a surgir. Talvez você já tenha experimentado isso. Amizades que se distanciaram sem motivo aparente, sociedades que não deram certo, relacionamentos que não resistiram, nem sempre foram perdas, muitas vezes foram proteção silenciosa. Aqui vai meu convite para você. Antes de buscar novos vínculos, busque clareza. Pergunte a Deus quem deve permanecer em sua vida e quem precisa sair. Essa filtragem pode ser dolorosa, mas é libertadora, porque prosperar não é apenas avançar, é também deixar para trás aquilo que não serve mais. Escreva nos comentários a frase: quero relações que me aproximem do meu propósito. Esse simples ato pode marcar o início de uma transformação profunda, pois verbalizar a intenção fortalece a consciência e o compromisso com a própria evolução. É fundamental compreender que uma pessoa impulsiva, desatenta ou sem propósito pode, sem perceber, contaminar sua forma de pensar, sabotar sua energia e atrasar seu progresso espiritual, emocional e até financeiro. A mente humana é extremamente influenciável. Aquilo que você ouve, vê e com quem convive penetra silenciosamente em seu inconsciente, moldando decisões, crenças e atitudes. Por isso, a escolha das companhias não é apenas uma questão social. É uma questão de sobrevivência espiritual.
Quando Deus ocupa o primeiro lugar em sua vida, você desenvolve o que as Escrituras chamam de discernimento. Uma das maiores bênçãos que podemos receber. Não se trata apenas de uma intuição vaga, mas de uma capacidade prática e real de perceber, antes mesmo de enxergar com os olhos, aquilo que é certo para a sua caminhada. Esse discernimento se manifesta em todos os aspectos da vida. Nas parcerias de negócios, nas amizades antigas, nos relacionamentos amorosos, nos ambientes que você frequenta e até mesmo nas escolhas aparentemente triviais do dia a dia. Já aconteceu de você sentir um desconforto profundo perto de alguém e mais tarde perceber que era um alerta divino? Se sim, escreva nos comentários apenas o número 1. Esse simples gesto ajuda outros a perceberem que não estão sozinhos e que aquele incômodo interior não é paranoia, mas a voz de Deus protegendo seu caminho. É um sinal de que você está começando a desenvolver sensibilidade espiritual, algo que ninguém pode ensinar, mas que cada um deve experimentar e reconhecer por si mesmo. A verdade é que a qualidade das alianças que você constrói determina o ritmo da sua caminhada. Pessoas certas te elevam, desafiam e encorajam. Pessoas erradas, por outro lado, podem te manter estagnado, arrastar você para baixo ou desviar sua energia de objetivos essenciais. É por isso que tantas pessoas empacam na vida. Não é falta de talento nem de fé, é falta de discernimento ao escolher com quem caminhar. O amor de Deus é tão profundo que, em muitas situações, Ele mesmo permitirá que certas conexões se rompam, mesmo que isso cause dor. À primeira vista pode parecer perda, mas muitas vezes é libertação disfarçada. É como uma poda em uma árvore. Dói, parece que algo está sendo cortado, mas essa poda é necessária para que novos frutos surjam com força, saúde e abundância. Portanto, não tema as podas. Se alguém está sendo retirado da sua vida, não é crueldade, é cuidado. Pode ser que Deus tenha algo melhor preparado para você, ou que aquela pessoa estivesse desviando você do caminho que deveria seguir. Essa filtragem é um exercício de fé, paciência e coragem. Ela exige que você confie em algo maior, que reconheça que nem tudo depende da sua vontade imediata e que algumas perdas são, na verdade, ganhos disfarçados. Aceitar isso transforma a maneira como você encara relacionamentos, parcerias e oportunidades, permitindo que apenas o que contribui para o seu crescimento permaneça. E aqui está uma reflexão poderosa. Prosperidade não é apenas acumular, é também escolher o que manter e o que deixar ir. Pessoas e situações, ideias podem tanto construir quanto destruir. Por isso, o discernimento é mais valioso que qualquer habilidade técnica ou inteligência estratégica. Ele protege sua energia, preserva seu espírito e garante que cada passo dado esteja em sintonia com a vontade maior que guia sua vida. Quando você desenvolve discernimento, começa a perceber padrões sutis, sinais que antes passariam despercebidos, alertas silenciosos sobre alianças perigosas, oportunidades alinhadas e pessoas que são verdadeiros, faróis no seu caminho. Essa percepção se torna uma força invisível, guiando cada escolha, fortalecendo cada decisão e protegendo sua caminhada das armadilhas invisíveis do mundo. E, acima de tudo, essa prática reforça algo essencial. Você não caminha sozinho. Quando Deus é colocado no centro, cada decisão, cada passo, cada conexão passa a ser filtrada, guiada e abençoada. Não é uma vida sem desafios, mas é uma vida com clareza, proteção e propósito. E é assim que se constrói uma jornada sólida, onde o crescimento pessoal, espiritual e emocional acontece de forma alinhada, natural e transformadora. Lembre-se sempre, nem toda porta aberta é uma bênção, e nem toda porta fechada representa derrota. Muitas vezes,
Aquilo que parece brilhante à primeira vista pode ser apenas uma ilusão, um caminho que não está alinhado com a sua essência. A sabedoria está em discernir com clareza o que realmente vem de Deus, o que é uma tentação disfarçada de oportunidade, o que é brilho genuíno, apenas aparência vazia. Essa capacidade de perceber o que é verdadeiro e o que é falso não se aprende em livros ou fórmulas prontas. Ela nasce do alinhamento entre mente, espírito e fé. Carl Jung observou com grande profundidade que os maiores erros, inclusive financeiros, de pessoas aparentemente bem-sucedidas, não vieram da falta de talento ou esforço, mas de momentos em que ignoraram sua própria intuição. E sabe como Deus nos fala? Frequentemente não por meio de trovões ou sinais grandiosos, mas por meio de algo silencioso, quase imperceptível, a intuição. Esse sussurro interior se repete, insistente. É aquele incômodo que não desaparece, aquela sensação de paz ou inquietação que surge diante de uma escolha. É o aviso silencioso do espírito que indica o caminho certo ou aponta o erro que ainda não enxergamos. O inconsciente humano, como Jung explicou, possui acesso a verdades que a mente consciente não consegue processar de imediato. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, esse inconsciente torna-se iluminado por uma força maior, transformando-se em um canal de orientação divina. Não é apenas psicologia, é espiritualidade viva, atuando dentro de você. Quantas vezes você ignorou esse sussurro interior e mais tarde se arrependeu amargamente? Quantas decisões apressadas, motivadas pela pressa, pelo ego ou pela aparência, lhe trouxeram dor? Talvez hoje Deus esteja chamando você para aprender a ouvir, para valorizar esses sinais antes que seja tarde demais. Se sentir no coração, escreva nos comentários a frase: "Quero aprender a discernir antes de decidir." Este simples gesto é um ponto de virada poderoso. Ele não apenas fortalece sua consciência, mas também transforma a maneira como você encara cada escolha, cada relação e cada oportunidade. Cada decisão que você toma constrói não apenas o presente, mas também o seu futuro. E é fundamental perceber que escolher com quem andar, em quem confiar e quais alianças formar é uma responsabilidade espiritual tão grande quanto qualquer decisão financeira ou profissional que você já tenha tomado. Muitas vezes, a vida fala conosco de maneiras sutis, um desconforto persistente, a ausência de paz, situações que nunca fluem, conexões que drenam mais do que acrescentam. Todos esses são sinais de que algo está desalinhado. Você pode até tentar forçar, racionalizar ou insistir, mas a verdade é clara. Deus nunca guiará você por um caminho que Ele mesmo não caminha junto. A pergunta crucial é: como trazer Deus para dentro das nossas decisões diárias? Como evitar cair nas armadilhas do ego, da pressa e das ilusões que o mundo oferece a cada instante? Existe um hábito transformador, pequeno no gesto, mas profundo no impacto. Antes de qualquer decisão importante, faça 4 movimentos. Primeiro, ore. Apresente a Deus seu coração, sua dúvida, sua escolha. Segundo, escute. Não fale apenas, permaneça em silêncio e permita que sua mente se aquiete. Observe os sinais. Podem vir na forma de intuição, conselhos inesperados, portas que se fecham ou oportunidades que surgem naturalmente. Terceiro, analise com clareza, discernindo se o caminho escolhido está alinhado com seu propósito. E por fim, haja com coragem, porque clareza sem ação é apenas teoria. E se a dúvida persistir, faça a pergunta decisiva: isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? Se a resposta for afasta, você já sabe o que precisa fazer. Muitos de vocês talvez estejam em encruzilhadas neste exato momento, insistindo em
Relacionamentos que não têm mais vida, sociedades que só geram desgaste, ambientes que corroem a paz. E eu sei que isso dói. Romper ciclos dói. Romper alianças dói. Mas é melhor sentir a dor do corte hoje do que colher a dor do colapso amanhã. Quantas vezes você atrasou sua própria caminhada por medo de soltar aquilo que já não tinha mais lugar na sua vida? Deus está chamando você a romper com o que te estagna, a revisar quem anda ao seu lado, a selecionar com critério as vozes que ecoam dentro de si. Esse é o caminho da liberdade, da clareza e da prosperidade verdadeira. Porque prosperidade não é apenas conquistar coisas ou pessoas, é saber filtrar o que deve permanecer e o que precisa ser deixado ir, protegendo assim sua energia, sua paz e seu futuro. E lembre-se, muitas vezes o silêncio, o desconforto ou a sensação de impasse são sinais de que Deus está conduzindo sua vida, mesmo que você ainda não perceba. Aprender a ouvir, discernir e agir com coragem transforma não apenas o presente, mas constrói uma base sólida para tudo que você deseja alcançar. A vida começa a fluir de forma diferente quando cada passo é tomado em sintonia com algo maior, algo que não se vê, mas se sente. Portanto, se esta mensagem ressoou em você, escreva nos comentários: quero decidir com clareza e em aliança com Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de direção, porque muitas vezes um único farol em meio à escuridão pode salvar vidas da deriva. Quando você aprende a tomar decisões com base na orientação divina, tudo muda. Suas escolhas, suas relações e até as oportunidades que surgem em seu caminho. A clareza que vem de Deus não é um luxo, é uma necessidade para viver de forma consciente, protegida e alinhada com seu propósito. Estamente sua perspectiva e sua energia. Quando você coloca Deus no centro, cada decisão, cada gesto, cada passo da sua rotina se alinha com algo maior do que você mesmo. Isso transforma hábitos comuns em práticas de poder espiritual, transforma esforço em propósito e simples tarefas do dia a dia em manifestações de crescimento consciente. Quando você escreve nos comentários, eu quero me conectar apenas com quem me aproxima de Deus, você não está apenas digitando palavras. Está criando um compromisso interno, um pacto silencioso consigo mesmo e com a vida. E pode ter certeza, alguém que lê sua mensagem agora pode sentir-se inspirado a tomar a mesma decisão. Esse simples gesto de compartilhar fortalece não apenas sua própria caminhada, mas também atua como luz no caminho de outra pessoa, como uma faísca capaz de acender a chama da mudança. E aqui está uma verdade que raramente é percebida. Não importa quantos livros você leia, quantas estratégias aplique ou quantas rotinas disciplinadas mantenha. Você pode acordar cedo todos os dias, planejar, se esforçar, aprender técnicas de produtividade e aplicar hábitos eficientes. Tudo isso é válido, sem dúvida, mas se Deus não estiver no centro, se Ele não for a bússola que orienta suas intenções, todo esforço se torna um movimento vazio, um ciclo de desgaste que consome energia sem produzir resultados verdadeiramente significativos. A vida, quando guiada apenas pelo ego e pelo esforço humano, se torna uma corrida sem direção. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Eu acrescento: quem olha para dentro com Deus encontra clareza, encontra discernimento, encontra a paz que não depende de circunstâncias externas. É nesse olhar interno que se percebe o que realmente importa, onde se aprende a dizer sim e não com convicção, onde se entende que cada decisão molda não apenas o presente, mas o futuro que você está construindo.
Imagine o impacto de começar o dia não reagindo automaticamente aos estímulos externos, mas decidindo conscientemente alinhar seus pensamentos, suas ações e suas metas com o divino. Antes de tocar no celular, antes de responder e-mails ou mergulhar nas tarefas do dia, você fecha os olhos e ora. Senhor, guia meu dia, alinha minha mente, que nada me tire do teu propósito. Parece simples, mas é extraordinariamente poderoso. Essa prática transforma pequenas escolhas em grandes movimentos. Ela te protege de decisões impulsivas, evita que você seja arrastado por emoções passageiras e mantém sua vida em direção a um objetivo mais elevado. Quando Deus está no centro, o mundo externo deixa de ditar seu valor ou medir sua felicidade. O reconhecimento, o dinheiro, a aprovação social ou os resultados imediatos tornam-se apenas reflexos naturais de uma vida fundamentada no essencial. Já observou pessoas com abundância financeira, fama ou status, mas que parecem vazias, desconectadas, infelizes? Tudo aquilo que se constrói longe de Deus é frágil. Não protege, não nutre, não sustenta. A verdadeira prosperidade começa na raiz, no espírito, na fé e no alinhamento com o propósito maior. E é exatamente aqui que entra o hábito mais poderoso que você pode cultivar todos os dias. Não é apenas orar. Não é apenas trabalhar duro ou pensar positivamente. O hábito mais poderoso é viver com Deus no centro de seus pensamentos, no centro de suas decisões, no centro de suas metas, no centro de sua vida. Cada ação tomada a partir desse centro se torna orientada. Cada relacionamento se torna mais saudável. Cada oportunidade se torna uma manifestação natural de propósito. Pense comigo, quando você coloca Deus como prioridade, seus desafios continuam existindo, mas sua perspectiva muda. Você não é mais arrastado pelo medo, pela ansiedade ou pelo caos externo. Você enxerga além das aparências, percebe sinais sutis que antes passariam despercebidos e aprende a filtrar aquilo que é destrutivo do que é construtivo. Essa consciência transforma sua jornada de forma silenciosa, mas profunda. E aqui está um ponto que poucos compreendem. A vida com Deus no centro não elimina obstáculos, mas muda como você reage a eles. O mesmo problema que antes provocava ansiedade, agora se torna oportunidade de crescimento. O mesmo desafio que antes parecia paralisante, agora revela caminhos e soluções que você não enxergaria sozinho. É essa presença constante que fortalece seu discernimento e lhe dá segurança para agir mesmo diante da incerteza. Portanto, meu convite hoje é simples, mas profundo. Antes de qualquer escolha, pergunte a si mesmo: esta decisão está alinhada com Deus, com o meu propósito e com o meu discernimento? Se a resposta for sim, siga com convicção. Se for não, recue, observe e permita que o tempo e a sabedoria divina mostrem o caminho correto. Esse é o segredo da prosperidade duradoura, da clareza inabalável e da paz que transcende qualquer circunstância. Se você sente que esta mensagem ressoa em seu coração, escreva nos comentários: quero viver com Deus no centro da minha vida. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja perdido ou confuso. Às vezes, uma palavra certa, no momento certo, salva uma vida inteira da deriva. O verdadeiro sucesso não é apenas acumular. É saber o que manter, o que deixar ir e como caminhar com firmeza no propósito que Deus desenhou para você. Chegamos ao ponto culminante desta jornada. Agora você entende que a verdadeira transformação não está nas conquistas externas, mas na profundidade da sua conexão consigo mesmo e com Deus. Cada reflexão que fizemos até aqui teve um propósito: mostrar que a base da vida é espiritual, que o discernimento é um dos maiores presentes que você pode receber e que
Cada decisão tomada com consciência molda não apenas o presente, mas todo o seu futuro. Quantas vezes você já percebeu que fez escolhas movido por pressa, medo ou pelo desejo de agradar alguém e que essas mesmas escolhas acabaram por gerar frustração, desgaste e arrependimento? A vida é assim, cheia de armadilhas invisíveis que parecem inofensivas, mas que desviam o caminho de quem não mantém Deus no centro. Por isso, meu convite final é mais que reflexão, é ação consciente. Hoje, você tem a oportunidade de construir uma nova maneira de viver. Não se trata de abandonar responsabilidades ou deixar de buscar conquistas, mas de redefinir como você as busca. Deus no centro não significa passividade, significa clareza, discernimento e poder de escolha. Significa que você vai agir, mas de forma alinhada, evitando que decisões precipitadas arruinem o que poderia ser crescimento genuíno. Olhe ao seu redor e perceba: as pessoas que realmente prosperam não são aquelas que acumulam riquezas ou status de forma aleatória, mas aquelas que aprendem a ouvir, a discernir, a se conectar com algo maior antes de agir. São pessoas que entendem que cada relacionamento, cada oportunidade, cada passo dado deve ser filtrado pelo princípio da sabedoria divina. É assim que se constrói não apenas sucesso, mas paz, propósito e força interior. E aqui está algo que nunca podemos esquecer. A vida é um reflexo do que guardamos dentro. Se você cultiva ansiedade, medo ou distração, isso se manifesta fora. Se você cultiva fé, disciplina e conexão com Deus, isso também se manifesta. Carl Jung dizia que somos profundamente moldados pelo nosso inconsciente, e eu acrescento, pelo inconsciente iluminado pelo divino. É essa iluminação que guia nossas escolhas e protege nossa energia. Portanto, agora é o momento de agir. Pergunte a si mesmo: minha vida está centrada no que é essencial? Estou vivendo em alinhamento com Deus ou apenas reagindo ao que acontece ao meu redor? Se a resposta revelar desalinhamento, não se culpe. Você tem a chance de começar de novo, de corrigir rotas e construir uma vida de clareza, propósito e prosperidade genuína. E como colocar isso em prática diariamente? Comece pequeno. 5 minutos de silêncio e oração ao acordar. Antes de tomar qualquer decisão importante, respire, ouça sua intuição, pergunte a Deus pelo discernimento. Ao final do dia, faça uma breve reflexão. O que fiz hoje que se alinhou com meu propósito? O que poderia ter feito melhor? Esse ciclo de introspecção diária cria raízes profundas, fortalece a mente e o espírito e prepara o terreno para conquistas duradouras. Por fim, quero lhe deixar com uma mensagem prática e poderosa. O hábito mais transformador é viver com Deus no centro de tudo. Cada pensamento, cada gesto, cada escolha deve ser filtrada por essa presença. Quem faz isso não é apenas alguém que busca prosperidade, é alguém que encontra paz, direção e sentido verdadeiro em cada aspecto da vida. Se você sente que este conteúdo tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho viver com Deus no centro da minha vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. E inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, porque aqui cada palavra é um convite para transformar sua mente, sua alma e sua forma